Olá, amados, a paz, Deus abençoe. Eu sou a Débora Rodrigues. Sejam muito bem-vindos a esse canal Juntos Somos Mais. E se você chegou até aqui pelo título desse vídeo, né, a oração que restaurou meu casamento e que vai restaurar o seu casamento também, então eu peço para você ficar até o final, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu tenho certeza absoluta que vai restaurar também o seu casamento, a sua família. Então eu quero que você abra o seu coração, que você realmente se acalme e veja esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Ah, e outra coisa, compartilhe esse vídeo. Você vai ver até o final. Se isso realmente fazer sentido para você, se isso realmente você vê que é aquilo que vem da parte de Deus, você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos mais 5 pessoas aí, porque tem muita gente mesmo que está passando dificuldade no casamento, na família, e você nem imagina, você nem tem noção, e você vai ser evangelizador, você vai ser boca de Deus na vida daquela pessoa. Então, compartilhe sem medo, manda nos grupos aí. Ah, mas eu não sei se fulano quer. Não, só manda, deixe que o Espírito Santo vai convencer o coração dessa pessoa, tá bom? Então já vamos lá, gente. Primeiro eu quero contar pra vocês um pouquinho. Você que já me conhece, faz parte aí da nossa família Juntos Somos Mais, já conhece o meu testemunho, mas às vezes chega muita gente que não conhece. Então o que eu quero dizer por vocês? Passei por um processo de deserto. Meu esposo sim saiu de casa, tomou a decisão de ir embora, tomou a decisão de ir morar com outra pessoa. Às vezes você vive o deserto e você fala assim: não, Débora, mas o meu cônjuge não tem uma mulher estranha, meu cônjuge saiu de casa, não foi por conta de ninguém, ele saiu porque queria ter uma vida de solteiro, né, que queria viver aí nas baladas, nas festas. Ok, você está vivendo o deserto, né, mas já tem aqueles casos que a pessoa, às vezes o marido tem uma amante, ele sai de casa já para morar com aquela amante, e também isso é um deserto. E todos eles, independente de qual seja o tipo de deserto que você está vivendo, foi esta oração que mudou, que transformou a chave do meu deserto, que abriu a porta da graça. Ou você também que vive o deserto com o cônjuge em casa, e você fala: Débora, mas no meu caso é diferente, né? O meu cônjuge está em casa, ele não foi embora, mas nós estamos separados, ele tem vida de solteiro, ele tem amantes. Então não importa, seja qual for a forma de deserto que você está vivendo, esta oração vai transformar, esta oração vai ser a oração que vai restaurar o seu casamento. Mas para isso é preciso você ficar até o final, tá bom? E diz aqui para mim nos comentários se você concorda ou se você não concorda. Fala para mim aqui nos comentários se você já conseguiu alcançar, né, aí verdadeiramente essa plenitude dentro desta oração, porque é bem importante, tá? Mas aí, como eu estava dizendo, meu cônjuge saiu de casa, o meu deserto foi, né, com o cônjuge fora de casa, ficou um tempo dentro de casa, foi muito doloroso, muito sofrido. Ali eu pensava que eu já tinha, né, grandes experiências com o Senhor, eu já vivia dentro da igreja, então eu pensei: não, vai ser fácil, vou orar e vou buscar de Deus. Mas ali naquele período que ele ficou dentro de casa, foi muito doloroso, muito sofrido, porque ali eu percebi que eu verdadeiramente não era convertida, que eu vivia dentro da igreja, mas não conhecia verdadeiramente o Senhor. Ali o Senhor foi me mostrando a minha arrogância espiritual, o meu orgulho. Gente, como eu era uma pessoa orgulhosa. E eu me pensava assim, que eu era uma pessoa muito humilde, porque eu não tinha vaidade, nunca me preocupei muito com beleza, com vaidade, andar extremamente arrumada. Então eu pensava que eu era uma pessoa humilde. Mas o Senhor foi me mostrando que há uma grande diferença, né? Não é porque às vezes você não tem a vaidade excessiva, que você não viva muito bem arrumada, maquiada e com joias, isso, aquilo, que você é humilde, não. Tem muita gente que às vezes tá maltrapilha, tá ali com uma chinelinha havaiana e uma saiona lateral nos pés, e é muito orgulhosa, muito vaidosa, espiritualmente falando. E o Senhor foi me mostrando ali, durante aquele período que ele esteve dentro de casa, quanto ainda eu era orgulhosa. E aí o Senhor foi tratando comigo. O Senhor foi uma oportunidade muito rica de eu verdadeiramente ter este encontro com o Senhor, de abrir o meu coração, de dizer: Senhor, então eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer, né? Tira realmente ali aquilo que me impede de te ouvir, de fazer a tua vontade. E foi um processo muito bonito, muito doloroso, mas também muito bonito. Tanto é que as pessoas que me conhecem e que passaram comigo esse período do deserto dizia assim para mim: Débora, eu não sei como você está passando uma dificuldade tão grande no seu casamento e você consegue ter uma tranquilidade, uma serenidade, mas porque ali eu já tinha deixado Deus tomar rédea mesmo, tomar frente. Por quê? No período que o meu cônjuge esteve dentro de casa, ele passava o tempo todo no celular, né? Gente, como é doloroso, né? Eu ouvia, muitas vezes ele ouvindo músicas sertanejas, assim, que provavelmente a mulher estranha mandava, enviava, você sabe, né? E o tempo todo no celular, e conversando ali o tempo todo, não dava atenção para mim, né? Para as nossas filhas, né? Um pai extremamente zeloso, muito carinhoso, né? Que aquelas meninas, as filhas, eram realmente a razão da vida deles existir. Ele não tinha paciência com elas, não conseguia ter ali 5, 10 minutos sentado, dando atenção
para aquelas crianças, né? Então era o tempo todo que estava em casa, no quarto, no celular, né? E não eu tinha o mínimo contato possível, tanto comigo quanto com as nossas filhas. E ali realmente foi um processo realmente de entender que eu precisava aplicar o deixar ir mesmo com ele dentro de casa. Muita gente às vezes tem muita dificuldade com deixar ir dentro de casa. Então o Senhor foi me guiando e me mostrando, não, peraí, você precisa deixar ir, porque era uma forma de me proteger da dor. Era uma forma de cuidar também do meu coração, né? A palavra diz assim que das coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dentro do nosso coração que vai instalando a amargura, a raiva, o rancor, o ressentimento. Então se você fica muito preso ali vendo aquela situação, você vai deixando entrar dentro do teu coração esses sentimentos e cada vez mais vai ficando mais difícil para você conseguir ter essa intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor e ser guiada pelo Espírito Santo. Então o aplicar, deixar ir é para mim guardar, é para guardar o meu coração. Então o que eu fazia? Eu optava por cuidar da minha casa, fazer todas as minhas coisas, as minhas orações enquanto ele estava para o trabalho. Quando ele chegava, a comida estava pronta, estava feita, né? Geralmente as coisas que ele gostava de comer, né? A roupa dele bem lavada, bem passada, bem ali colocadinha, organizada. Mas quando ele ia ali pro quarto e ele começava, eu sabia que ele estava falando com a mulher estranha e ficava ali, né? O tempo que fosse, porque... então eu optei por guardar o meu coração. O que eu fazia? Se eu tinha a oportunidade de ir para a igreja, eu ia com as minhas filhas. Se eu pudesse sentar lá na sala e tentar colocar alguma coisa ali pra gente ver juntos, para me distrair, para tentar tirar o meu pensamento daquilo ali, do que ele estava fazendo ou falando, com o que ele estava, eu fazia, né? Conversava ali com as minhas irmãs, com as minhas amigas, com a minha mãe. Então eu tentei verdadeiramente tirar o foco. Quando ele saía no fim de semana, né, e eu começava a pensar, meu Deus, com quem esse homem está envolvido? Quem será? E começou a passar um monte de gente na minha cabeça, porque eu sabia que ele estava com alguém, né? Eu não sabia quem era, mas eu não sabia se era dali, se não era. Então a gente começa a pensar um monte de coisa, começa a vir muita coisa na cabeça. E eu comecei a dizer pro Senhor, não me importa, né, quem seja, eu tomo a decisão de perdoar. Senhor, não importa onde ele está agora neste momento, que onde ele estiver que seja motivo de conversão. Por quê? Depois eu fui descobrir que a mulher estranha não morava na nossa cidade, ela morava em outro lugar, mas ele não queria estar dentro de casa. Então no fim de semana ele saía, passava o dia fora, ia para casa dos amigos, né, para que não estivesse dentro de casa comigo, né, para não estar ali, porque e eu imaginava assim, ele está com ela, tá lá, e eu tentava imaginar quem seria essa pessoa e não conseguia. Então a gente precisa entender também que muitas vezes a nossa mente, ela vai bombardear a nossa mente, né? O demônio vai bombardear com coisas, porque eu conseguia imaginar assim, ele lá com ela, almoçando com ela naquele fim de semana, sendo que ela nem morava ali. Então eu precisei realmente blindar o meu coração, a minha mente dessas coisas. E como que eu fazia isso? Buscando a palavra de Deus. Eu falava, Senhor, a tua palavra me garante, né, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então não me importa se ele está com ela, não me importa onde ele está, é para o meu bem. Então aonde ele estiver agora, que seja motivo de conversão, que seja um motivo para que ele possa cair em si, reconhecer realmente o valor da família, poder me ver como uma mulher virtuosa. E ali eu comecei a fazer daquelas ocasiões que ele não estava, que eu não sabia o que ele estava fazendo, motivos de oração, de entrega, para que o Senhor pudesse estar trabalhando. E aquilo foi blindando o meu coração. E aí foi um período muito difícil. A partir dali de um tempo, né, todo mundo sabe, eu fiz uma oração de entrega e falei, Senhor, se for necessário que ele vá, para que ele reconheça o valor da família, né? Foi um dia muito terrível, uma discussão onde ele quebrou, né, ali um prato de comida que estava na mão e falou palavras horríveis que não vem ao caso, né? Então foi algo muito doloroso. E naquela quinta-feira, eu me lembro bem, numa quinta-feira à noite eu fiz a oração de entrega. Eu falei, Senhor, se for necessário que ele vá, para que ele verdadeiramente se converta e reconheça o valor da família dele, então que ele vá, Senhor. Porque até então, gente, eu orava muito no sentido assim, Senhor, não deixa ele embora, Senhor, não deixa ele sair de casa, Senhor Jesus, não deixa meu esposo nos abandonar, o que vai ser das minhas filhas. E eu orava muito nesse sentido, porque eu tinha muito medo dele ir embora, porque eu já vinha vindo de um processo onde o meu pai tinha ido embora de casa, né? E foi uma dor muito terrível. Eu me lembro quando meu pai pega a mala dele para ir embora, aquilo ali parece que... Eu acho assim, só quem passou por uma situação de um filho ver o pai pegando as coisas embora que sabe dizer. Foi algo muito doloroso, algo muito sofrido, e eu não queria que as minhas filhas passassem por aquela experiência. Então eu pedia muito ao Senhor, Senhor, não deixa, não deixa, não deixa, mas naquela noite eu tive a coragem de fazer essa oração que mudou a minha história. Eu falei, Senhor, se ele estiver aqui, então que ele vá. Mas que ele, ali onde ele estiver, que ele encontre com o Senhor e que ele reconheça o valor da família dele. Gente, quando eu fiz essa oração de entrega numa quinta-feira à noite, no sábado, ele acordou pela manhã, disse que iria fazer uma viagem, como ele sempre fazia quase todos os fins de semana.
E como sempre era eu que arrumava as coisas deles, vocês sabem disso, eu já falei muito sobre isso pra vocês. E ali naquele momento ele fala assim, olha, você pode arrumar minhas roupas dessa vez, mas pode colocar tudo que é meu, todas as minhas coisas, porque eu não vou mais voltar. E ali foi muito doloroso, gente, foi muito doído, mas eu não murmurei porque eu sabia que ali era a resposta de uma oração da entrega que eu tinha feito ao Senhor. E ali eu fui colocando todas as coisas, coloquei as roupas, coloquei tudo que pertencia, tudo a ele, que era dele. Fui com ele até o portão da nossa casa, como sempre eu ia, sempre fiz toda a vida, sempre quando ele ia sair para o trabalho, para qualquer lugar eu ia com ele até o portão. Ali entreguei a mala nas mãos dele. E ali ele me deu um abraço, eu abracei, e ali naquele momento, até então eu estava muito forte, eu não consegui. Ali eu chorei, as lágrimas vieram, e ali, gente, a sensação que eu tinha era uma sensação de morte, era como se eu estivesse enterrando o meu esposo. Era como se ele tivesse morrido e aquele período que ele estava ali dentro de casa era um período do funeral, sabe? Quando você tem a notícia da morte de alguém, você desespera, você chora, você enlouquece, mas aí depois, no passar dali do dia, da noite, que você está velando aquele corpo, as coisas dão uma acalmada no seu coração, parece que você fica meio anestesiado. Esse foi o período que ele esteve em casa. E aí depois, no momento que você vai enterrar aquela pessoa, deixar ela descer, eu sei que é muito forte isso que eu estou falando para vocês, mas é essa sensação. Se você concorda comigo, deixa pra mim aqui nos comentários, mas essa era a sensação que eu tinha quando ele disse pra mim, eu vou embora de casa, eu não quero mais, eu não te amo mais, não quero estar aqui, não quero mais ser casado. Aquela era a sensação de quando a gente descobre que alguém que a gente ama muito, que o nosso cônjuge morreu, faleceu, aquela sensação. Depois as coisas dão uma acalmada ali naquelas primeiras horas, naquela noite do velório, né? As pessoas vêm e aí você tá mais forte um pouquinho, assim, muito sem noção do que tá acontecendo, mas você já parou aquele desespero, aquele choro, e aí você passa algum tempo assim tranquilo. Esse foi o período que ele esteve em casa. E aí no momento de você enterrar aquela pessoa, daquele caixão descer ali dentro daquela sepultura, vem toda aquela dor, aquele desespero, e você vê pessoas gritando e pessoas que se agarram naquele caixão e choram copiosamente e parece que não vão acreditar e que não vão suportar. Foi assim. Naquele momento em que ele me abraça, que ele está indo embora, a sensação que eu tinha era de que ele estava sendo enterrado ali naquele momento. Era uma sensação de morte tão dolorosa, tão doida, porque estava arrancando de mim um pedaço de mim. E aí ele, para completar, ele disse assim, por que você está chorando? Eu não estou morrendo. Ai, gente, só nós sabemos como as pessoas ficam insensíveis quando elas estão presas pelo pecado. Ola, Maria canta, só nós sabemos. E ninguém vai te entender se não passar por este processo, se não buscar pela restauração de um casamento. Ninguém nunca vai nos entender. Não vai entender o que leva a gente a sofrer, o que faz a gente permanecer, o que faz a gente lutar, o que faz a gente acreditar. Ninguém vai conseguir entender se alguém não passar por isso. E ali, para mim era a sensação de morte, mas eu sequei as minhas lágrimas, abracei, o abençoei. Falei, vai com Deus, Deus te abençoe. Falei para ele, se cuida. E ele foi embora. E ali começou o meu processo de luto, né? De viver realmente um luto, como alguém que vive o luto, de alguém que morre, que chora, que sofre, mas que depois ela precisa ir recomeçando, ela precisa começar a caminhar, ela precisa buscar força sobrenatural para levantar daquela cama, e ela precisa olhar para o futuro e ver que a vida continua, e olhar para o seu Senhor, para o seu Deus, que tem a possibilidade de ressuscitar mortos, porque aí você olha e fala, um dia eu vou encontrar na vida eterna, eu vou viver uma vida de santidade, um dia eu vou encontrar Ele no céu quando alguém morre. Essa é a nossa esperança, essa é aquilo que nos motiva quando alguém morre, que nós amamos, é saber que um dia nós estaremos na glória junto com aquela pessoa. E assim foi. E assim foi comigo também. O deserto é isso. E ali naquele momento eu precisei olhar e falar, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que não é um Deus que restaura casamento, mas é um Deus que ressuscita pessoas que estão mortas, porque a pessoa que está no pecado, ela está morta. E para mim aquele homem, o meu cônjuge, estava morto, porque ele estava completamente preso à morte, porque o adultério, a palavra lá em Provérbios diz que aquele que caminha para o adultério, caminha com seus pés para a morte. Não tem noção do que está fazendo. E ali eu comecei a dizer, Senhor, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Senhor, eu creio na palavra de Ezequiel 37, que o Senhor diz, filho do homem, profetiza.
E ali ele profetiza e aqueles ossos tornam a vida, e assim eu comecei a fazer. Assim eu precisei reerguer-me, precisei viver um processo de luto, me permitir sofrer, me permitir chorar, mas não me permitir acreditar na morte, que a morte era o fim. Eu me permiti acreditar no Deus que ia fazer aqueles ossos ressequidos, que já não havia mais vida nenhuma, tornar a vida. E ali eu começo a profetizar, ali eu começo a orar, começo a jejuar, e ali verdadeiramente eu tive aquele encontro com o Senhor. E eu comecei a caminhar neste vale, eu comecei a buscar pela restauração, e o Senhor foi me dando estratégias, o Senhor foi me dando direção, o Senhor foi mudando a minha história, o Senhor foi tirando de mim o orgulho, o Senhor foi me lavando, o Senhor foi me ensinando a ser mãe, a ser dona de casa, a ser esposa, a amar incondicionalmente um homem que não merecia ser amado, mas o Senhor falava para mim: você também não merece. Olha para a sua história, quantas vezes você me abandonou, quantas vezes você me deixou te esperando lá na igreja, porque você estava com preguiça ou cansada. Você não merece, mas eu estou aqui, eu te amo. E o Senhor foi tratando comigo. Ah, meus irmãos, como foi doloroso, mas foi muito lindo o processo. Mas até então eu lutando, buscando, mas ainda não tinha tido a mudança, a virada de chave. É onde eu quero chegar agora para vocês. Sabe, a oração que restaurou verdadeiramente o meu casamento foi um dia que eu fui para a igreja. E ali já estava num processo com meu esposo, ele tinha ido embora para outra cidade, a gente não tinha contato, o repúdio era muito grande. Quando ele ligava, eu já passava o telefone direto para as minhas filhas, porque eu sabia que ele não queria falar comigo, nós não tínhamos contato algum, e nem ajuda financeira, o deserto é muito doloroso, não tinha ajuda financeira, estava sem trabalho, sabe, muita coisa. Mas ali, naquele dia, naquela igreja, o Senhor falou comigo: entrega-me tudo que você tem. E eu falei: Senhor, mas eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada para te entregar, Senhor. Eu não tenho nada para te entregar. O Senhor disse: me entrega tudo que você tem. E o Senhor me deu a palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ali o Senhor me mostrou que ainda eu estava buscando pelo meu casamento, que ali eu ainda estava buscando pelas minhas filhas, pela minha família, porque eu não queria as minhas filhas crescessem com a mesma dor que eu cresci, de não ter um pai em casa, de tantas vezes querer um pai ali e não ter. E o Senhor falou: entrega para mim. E eu falei: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo te amar em primeiro lugar. Senhor, eu não consigo te buscar em primeiro lugar. E ali naquela igreja os meus joelhos se dobraram. E ali eu chorei e falei: Senhor, eu não consigo fazer isso, porque eu quero, eu te amo, Senhor. Mas o Senhor sabe que eu amo muito mais ainda o meu cônjuge. Eu amo muito mais as minhas filhas. Eu amo muito mais a minha família, porque senão eu não estaria ainda nessa situação de ainda sentir tanta tristeza, tanta falta. E ali eu fui embora, e no meio do caminho o Senhor foi dizendo para mim: me peça, me peça, me peça, me peça, que eu vou fazer. Você não dá conta, você não consegue, você está sendo verdadeira para comigo, mas então me peça. E ali, gente, eu tinha uma motinha, uma bizinha na época, e eu fui embora da igreja para minha casa, e eu fui dizendo para o Senhor: Senhor, eu não consigo te amar, mas eu quero, Senhor, eu desejo te amar. Senhor, dá-me a graça de te buscar em primeiro lugar. Senhor, que pela graça, a ação do Espírito Santo, então tira do meu coração este amor desordenado que eu tenho pelas coisas, pelas pessoas, e te coloca em primeiro lugar. Me ensina, Senhor Jesus, ainda que eu não consiga. Eu abri o meu coração e disse para o Senhor: ainda que eu não consiga, mas eu quero, eu desejo te amar em primeiro lugar, Senhor, para que o Senhor possa acrescentar, Senhor, para que o Senhor possa acrescentar todas as outras coisas, Pai, para que o Senhor possa realizar os desejos do meu coração. Dai-me a graça de te amar, me ensina verdadeiramente te amar. E ali eu ia orando, ia pedindo ao Senhor, abri o meu coração e disse: Senhor, eu não consigo, mas eu quero, porque o Senhor quer isso do nosso coração. A oração que muda o seu deserto, a oração que vai te tirar do deserto, é a oração verdadeira do seu coração, de dizer: Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu quero, então me dá a graça. Senhor, eu não consigo te amar, mas eu quero, me dá a graça. Senhor, eu ainda não consigo, Pai, amar a mulher estranha, mas me dá a graça. Abra o teu coração, não fique fingindo, não fique mascarando, fazendo de conta que está tudo certo, que já tem o perdão, que já está tudo alinhado. Não, abra o teu coração para o Senhor, rasga o teu coração para o Senhor, ainda das suas fraquezas, das suas misérias, mas diz: Senhor, eu quero, me dar a graça. E ali o Senhor mudou o meu cativeiro, ali o Senhor mudou a minha história, porque ali eu fui fiel, ali eu fui verdadeiro com o Senhor. Eu disse: eu não te amo, Senhor, eu não te amo verdadeiramente, eu não amo, Senhor, eu não amo. Assim como Pedro, quando Deus pergunta: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes o Senhor questiona: Pedro, tu me amas? E ele sabe: Senhor, tu sabes que eu te gosto.
Tu sabes que eu te gosto, porque o Senhor sabia o mais profundo do coração de Pedro. Então eu falei para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu ainda não te amo em primeiro lugar, tu sabes tudo dentro de mim, mas eu quero. E ali eu dei oportunidade para Deus trabalhar. E a partir dali, o Senhor mudou o meu cativeiro, o Senhor mudou a minha história. A partir dali eu consegui verdadeiramente descansar, eu conseguia louvar o Senhor, eu conseguia buscar o Senhor de todo o meu coração, e aquela certeza de que Deus iria fazer, aquela certeza de que o mundo espiritual estava sendo movido, foi crescendo, e eu não me permitia mais ter dúvidas, eu não via mais as dúvidas, não via mais o medo, eu tinha uma certeza absoluta de que Deus estava fazendo, de que Deus estava trabalhando, e de que a minha família seria restaurada para a glória de Deus. E ali foi um processo mover. Logo foi quando o meu cônjuge veio em casa visitar nossas filhas pela primeira vez, depois que ele tinha ido embora, porque nunca mais ele tinha voltado nem para passear. E ali eu tive a oportunidade de abrir o meu coração totalmente quebrantada. O Senhor já tinha tirado o orgulho. Eu falei, me perdoa pela esposa que eu não fui, me perdoa pelas vezes que eu te desagradei, e desagradei primeiramente o meu Senhor, o meu Deus. Me perdoa por ser arrogante espiritual, porque eu achei que eu era salva, porque eu achei que eu era muito convertida. E ali o Senhor mudou a minha história. E ali aquele homem pôde ter um encontro com o Senhor. O arrependimento também veio, eu tenho certeza. Ele chorou muito ali naquele momento, né? E a partir daí o Senhor foi transformando, foi curando, foi libertando até o ponto que ele voltou para casa. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero dizer para vocês que foi essa virada de chave. Foi verdadeiramente ser verdadeira com o Senhor, buscar Ele de todo o meu coração. Mas eu precisei dizer para Ele, Senhor, tu sabes que eu te gosto, tu sabes tudo, tu sabes verdadeiramente do meu coração. Então a oração que vai mudar a tua história, a oração que vai verdadeiramente trazer de volta aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, é um coração contrito, verdadeiramente aberto para o Senhor, de dizer para Ele, Senhor, tu sabes tudo. Porque a palavra ela é muito clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas infelizmente nós muitas vezes não conseguimos, a gente ainda não tem este amor. Tanto é que quando a morte chega à nossa porta, quando o desemprego chega, quando o adultério chega, quando as provações chegam, a enfermidade chega, nós temos a tendência de nos desesperar, de questionar ao Senhor, e de muitas vezes, por mais que tentamos conformar com a vontade de Deus, dentro do nosso íntimo ainda tem uma resistência de entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, de entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele não perdeu o controle. Não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo aquele mesmo Deus que entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. Se Ele entregou o Filho único dele por mim e por você, o que mais Ele não fará? O que mais Ele não fará? Mas nós precisamos dizer, Senhor, tu sabes que eu te gosto, apenas te gosto, tu sabes tudo, ensina-me a te amar de todo o meu coração. Faça essa oração sincera, deixa seu nome aqui para mim nos comentários, eu quero te conhecer, e deixa aí, Senhor, eu, Débora, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, é o momento que você vai dizer, diga, Senhor, tu sabes que eu te gosto, ensina-me a te amar em primeiro lugar. Faça esse ato profético, momento profético, você vai deixar o seu nome, Débora, ato profético. Senhor, tu sabes que eu te gosto, mas ensina-me a te amar em primeiro lugar. Faça esse ato profético e o Senhor vai mudar a tua história neste momento, pela certeza do teu coração. Dê um passo na fé. Eu te convido a fazer isso. Eu te desafio a ser ousado na fé. Deixe ato profético, deixando aqui nos comentários este ato profético, e você vai ver o Deus de toda consolação, que muda cativeiros, mudar o teu coração, dando para você essa entrega total ao Senhor, de depender somente dEle, de amar Ele em primeiro lugar, de contentar-se com a vontade dEle, e Ele realizará os desejos do teu coração. Amém? Se você crê, faz esse ato profético. Deixe aqui nos comentários, deixe o seu like, é muito importante, gente, para o nosso canal crescer, chegar a mais vidas, pessoas que estão precisando. É um desafio hoje, ter coragem de evangelizar, de salvar famílias. Demônio não tem brincado de ser demônio, mas nós não brincamos também de sermos cristãos. Deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva, é a primeira vez que você está chegando no canal, se inscreva. Eu sou a Débora Rodrigues, juntos somos mais, e é nós que voamos para o céu.